Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com o doutor Alain Amaral, ele que é cirurgião dentista. Bom dia, doutor Alain, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, muito um prazer estar aqui nessa audiência tão seleta da Jovem Pan, a importância desse canhão de comunicação para que a gente possa falar sobre a odontologia, né? E principalmente para os pacientes idosos. Alain, se a gente for resumir, qual o principal transtorno hoje da questão dos idosos em relação à questão da saúde bucal? O que é que chega mais no consultório? Enfim, traz um pouquinho esse panorama, essa realidade para a gente. Essa realidade, primeiro, é importante se perguntar isso, porque é uma realidade que não é tão falada, né? O que eu percebo no meu consultório é que os idosos, eles meio que aceitam como se fosse normal ter problemas de saúde bucal e acabam negligenciando isso daí, ou mesmo que o tratamento odontológico que eles tenham hoje não devolvam a qualidade de vida que eles merecem, né? Então é importante a gente vir aqui justamente para falar sobre isso. O que acontece? O paciente idoso, ele sofreu com a odontologia do passado, odontologia muitas vezes baseada em mutilação, extração de dentes, perda de dentes. Então ele chega numa determinada idade com perdas dentárias e com um histórico até mesmo de trauma com essa odontologia, uma odontologia que muitas vezes gerou sofrimento para ele. E a partir daí ele tem também tratamentos que foram feitos geralmente com próteses removíveis, né, que não dão aquela segurança e a qualidade de vida que ele merece, a autoestima que ele merece. Ô, doutor Alain, é a famosa chapa, não é isso? Exatamente. A chapa, a prótese, né? Pois é. Exatamente. Pois é, a gente ri, inclusive, tá vendo? É até rapaz, natural. Porque assim, é da nossa geração, né, dos nossos avós, tal, que era uma coisa normal, né, essa questão da mutilação, realmente, da extração do era dente. Muito comum, quando né? Você tinha um problema de fazer um canal, tinha algum problema, mais complexo, era mais natural, né, fazer essa mutilação, essa retirada, e aí era muito, aspas, natural da sociedade, essas pessoas teriam as próteses ao invés de buscar outros tratamentos. Exatamente. Na verdade, na época, não se tinha muito acesso a isso, né? Você tem a odontologia, na verdade, a odontologia mais especializada, ela se popularizou de algumas gerações para cá. O pessoal que tem os idosos, eles não aproveitaram os benefícios que a odontologia moderna traz hoje em dia. Então, muitos deles perderam muitos dentes e usam as famosas chapas, né? São as próteses totais, muitas vezes cobrindo o céu da boca, muitas vezes essas peças também ficam soltas na boca, fica equilibrando aquela prótese, incomodando na hora de mastigar, e isso tem consequência para a qualidade de vida do paciente idoso. Hoje em dia a gente fala muito em longevidade, né? Então todo mundo busca uma longevidade, viver mais, mas viver também com qualidade. Alain, até muitas vezes muda a característica do rosto, da estética da pessoa, enfim, quando você vê uma pessoa com uma prótese, né, muitas vezes até mal feita, mal colocada ali. Acho que altera mesmo a estrutura óssea da face, né, doutor? Com certeza, tanto a estrutura óssea como também a estética tem muita relação. Então, os dentes, eles fazem o contorno do nosso lábio também, o posicionamento dos dentes, 90% do posicionamento dos nossos dentes tem a ver com a superfície vestibular, a superfície externa dos dentes. Então, se você coloca os dentes numa posição mais interna, dá aquele aspecto de boca murcha, o que envelhece bastante o paciente. O mesmo acontece com o posicionamento mandibular. O paciente que ele não está com a posição do dente ou a mordida correta, ele tende a jogar a mandíbula para frente, aproximando a ponta do queixo da ponta do nariz, dando também um aspecto envelhecido ao rosto. Então isso também, e o que é interessante, o paciente idoso, ele acaba negligenciando isso, achando que isso não atrapalha tanto a vida dele. Mas estética também acostumou influi. Também, né? Já se acostumou com aquela realidade. Uma geração de pessoas acostumadas. É verdade. Doutor Alain, então hoje, na prática, uma pessoa tem um problema da falta de dentição, seja ela parcial ou total, qual o tratamento adequado, como buscar realmente isso de fato para ter uma vida, uma saúde melhor? Vamos lá. Primeiro, como eu estava falando, é uma geração de pessoas acostumadas com essa odontologia do passado e muitas vezes com esses tratamentos que não devolvem a segurança, a autoestima, a estética que eles merecem. Hoje, como a gente pensa muito em longevidade, a longevidade tem que vir acompanhada de qualidade de vida e todos esses aspectos que a gente falou, eles fazem com que a pessoa perda qualidade de vida, né? Hoje nós temos aí 14 milhões de brasileiros que perderam todos os dentes. Nossa. E que tratamentos nós temos? Nós temos, por exemplo,
as próteses totais, como se foram faladas, as próteses parciais, são aquelas de grampo, e você tem hoje os implantes dentários. Os implantes dentários representam na odontologia, na minha opinião, para o paciente candidato ao tratamento, a melhor saída, porque ele vai ter de volta dentes fixos e a segurança total para mastigar, para sorrir e para falar, para socializar, diminuindo o impacto dessa perda dentária, dessa odontologia do passado que esse paciente viveu nos dias atuais, onde ele vai ter tranquilidade para se reentregar e conversar com todo mundo. Ô, doutor Alain Amaral, e qual é a qualidade desse material, desse novo dente? Ele é similar ao dente que a gente tem ao nascer? Enfim, esse dente realmente, ele tem que longevidade a partir do momento que ele é implantado? Veja bem, o que é o eterno, o que deveria ser para a gente a vida toda, são os nossos dentes, né? Infelizmente acontecem problemas de saúde onde a gente acaba perdendo os dentes. Os materiais do tratamento de implante, eles vão ter um prazo de utilização que vai variar muito de acordo com o hábito de rotina de vida daquele paciente, tá certo? Então, por exemplo, se o paciente tem a capacidade muscular maior, ele tende a desgastar mais o dente, dependendo do hábito alimentar daquele paciente. Comer um caranguejozinho, fica quebrando aquela patolazinha, tá? Aí não vai ter dente que aguenta, doutor. É isso aí, dependendo dos hábitos alimentares. Tomar uma sopinha, um negocinho mais leve. Mas aí é que a gente não quer também, porque ele já está tomando sopinha há tantos anos, é a hora de comer a patola do caranguejo. Ô, doutor, uma outra questão, são esses problemas, né, na saúde bucal, e que eles vão surgindo ao longo do tempo, né? Então, quais são esses problemas mais comuns nessa fase da vida, né, que é nessa terceira idade? O que é mais comum de surgir? E, assim, quais são o que é que pode ser feito para minimizar, pelo menos, esses danos? Com certeza. Vamos lá. Doença cárie ainda é um grande problema, né? A gente tem muita perda dentária por conta de cárie, e cárie é muito falado, mas é importante falar, a gente reforçar. É uma associação de cuidado com a higienização, baixa ingestão de açúcar também, né, para evitar o surgimento dessas lesões. Existe um outro problema silencioso que faz com que o idoso perca muitos dentes, ele começa a ter as consequências no final da vida, que é a periodontite. Periodontite é uma doença bacteriana que afeta os tecidos de sustentação dos dentes, tá certo? Ela começa geralmente em 30, 40 anos de idade, com uma gengivitezinha, e aquilo vai evoluindo, às vezes, dependendo do tipo de bactéria, parar na gengivite, ou ele pode começar a afetar também estrutura óssea, ligamento periodontal, que é o que prende o dente no osso. E isso faz com que você vá perdendo o tecido de suporte. Então começa lá com 30, 40 anos, quando o paciente chega nos 60, 70, os dentes estão moles. O paciente relata muito como, meu dente cresceu, está alto, eu não estou conseguindo mastigar, que ele está com mobilidade. E aí nesse ponto não tem muito mais o que fazer, é a extração do dente. Então a periodontite hoje é um dos grandes problemas de saúde bucal que afeta o idoso e faz com que ele perca dentes, tá? O outro aspecto também que vem acontecendo cada vez mais são as iatrogenias, ou seja, tratamentos anteriores que falharam. Hoje a gente tem um pouco mais de acesso à odontologia, mas às vezes não uma odontologia de tanta qualidade. Então, quando o paciente chega numa determinada idade, aquele canal que ele fez há muito tempo, ou aquela restauração acaba infiltrando, aquele dente fratura e você não tem como recuperar, acaba perdendo os dentes também. Então, principais pontos são doença cárie, periodontite e as iatrogenias, que são aqueles tratamentos que falharam ou que não tinham indicação de serem feitos. Tem que tomar muito cuidado com isso. E qual é o melhor tratamento? Para quem perdeu todos os dentes, nós temos hoje um tratamento excelente, onde você recebe dentes fixos novamente em apenas 7 dias, através dos implantes dentários. De uma forma simples e previsível, é possível instalar 4 pininhos, são 4 implantes de titânio, e esses implantes de titânio vão suportar uma dentadura fixa parafusada. E o paciente recebe essa dentadura fixa em 7 dias, devolvendo toda a tranquilidade e autoestima que ele merece. O procedimento é indolor, doutor? Com certeza. Aí eu até no consultório eu gosto de mostrar, porque quando o dentista diz que é indolor, é muito relativo, né? Então eu gosto de mostrar vídeos dos meus pacientes contando. Quem quiser acompanhar até em rede social, aí vocês podem ver os relatos dos pacientes. Mas com certeza feito o paciente todo com o procedimento totalmente anestesiado, e é possível inclusive fazer o procedimento dormindo. A gente pode
contar com a sedação endovenosa, com o médico anestesista na sala, trazendo toda a segurança. O dentista vai cuidar dos dentes e o anestesista vai cuidar da vida do paciente para que ele passe por um procedimento numa boa. Doutor Alain Amaral, um tema sensível que quando a gente colocou a caixinha de perguntas aqui no Jornal da Manhã e também na Folha de Alagoas, o cirurgião dentista, doutor Alain Amaral, vai estar conosco, tal. Uma das perguntas mais recorrentes. Hoje é caro fazer esse tipo de tratamento, enfim, porque no passado recente, né, muito se falava em valores exorbitantes quando se falava de uma prótese realmente que vai fixar ali, que realmente vai ser um novo dente para essa pessoa que tanto sofre. Enfim, hoje como é que está essa questão do tratamento, de custo, enfim, está mais barato? Como é que está hoje? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Também nas minhas redes é a pergunta que eu mais recebo e com certeza ela é bastante relevante, não é isso? Eu trabalho com implantes há 15 anos, né? Desde que eu me formei, já no primeiro ano já comecei a trabalhar com implantes, fiz especialização, estava dentro do mercado. Na época que eu estava trabalhando com isso, eu peguei um início onde os profissionais começaram a cobrar em real. Antes dessa geração, o pessoal cobrava tudo dolarizado. Então imagina o quê? Por quê? Porque tudo era importado, todos os materiais vinham de fora. Então imagina o preço que era esse tratamento quando ele era vinculado ao dólar. De lá para cá, o que é que a gente tem? Empresas, indústrias, grandes indústrias brasileiras são referência no mundo, o que tornou o custo do tratamento um custo em real. Isso aí já deu um acesso muito maior, tá certo? Tem outro ponto importante. O dentista hoje, o Brasil hoje, detém 2/3 dos dentistas do mundo. Ou seja, é um mercado extremamente competitivo que também tende a trazer o preço para baixo, né? Então, o que é que eu percebo nos últimos anos, a minha experiência clínica, é que esse preço ele vem se tornando cada dia mais acessível, né? A gente tem surgimento de redes de odontologia também que levaram esse tratamento a mais pessoas. Então tudo isso vem trazendo o preço, barateando esse custo. Barateando. Agora, nesse tratamento existe uma tecnologia e existe um valor. A pergunta é quanto que vale para o paciente passar muitas vezes décadas, Sim. 20, 30 anos, sem conseguir comer o que ele gosta, sem conseguir sorrir, vai para um momento onde ele precisa falar ou cantar. Uma solenidade, numa festa. missa, num culto, não consegue cantar, tem medo da prótese soltar, vai comemorar o aniversário, vai soprar a riscada, virar meme, né? Verdade. Aquela foto, então, quanto que vale isso? Então, hoje, o que eu vejo o que eu tenho dito aos meus pacientes, nos últimos anos, chegamos no limite de preço, para baixo. Agora, eu acho, o que eu estou vendo é que já enxugou tanto os custos, é que a tendência está sendo gradativamente acompanhar, infelizmente, a inflação que a gente vê no país em tudo. Então, para quem quer fazer o tratamento com implantes, para quem quer se livrar de uma prótese removível, o momento é hoje, é agora, porque a tendência com o tempo, na verdade, já chegamos no mínimo e a tendência é aumentar. Doutor Alain Amaral, cirurgião dentista, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, dizer que o tema saúde é um tema muito caro para todos nós que fazemos aqui esse programa. Quero fazer o convite público para que o senhor esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes, e quero deixar um espaço para as suas considerações finais. Nossa, um prazer e uma honra, que bom ouvir isso, estou à disposição sempre, especialmente para falar da população idosa, né? Eu queria que todo mundo guardasse a ideia de que se você tem um avô, uma avó, um pai, uma mãe, escute esse paciente idoso, considere suas dores relacionadas especialmente à saúde bucal, autoestima, estética, qualidade de vida. Ninguém merece sofrer mais por ter perdido os dentes e o sorriso. A gente tem solução para esses pacientes. Doutor Alain, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Doutor Alain, mas antes da sua despedida, diz o @, se tem um Instagram, se tem um site, para informar a população de Alagoas nos 4 cantos do estado. Maravilha. Eu tenho uma clínica chamada Clinplantes, onde eu tenho sociedade com o Dr. André Lima. A gente tem o @ justamente @Clinplantes, CLIMPLANTES, Clinplantes. E tem o meu Instagram também, que é Alain Amaral, alan.amaral, o Alain com 2 L's. Muito obrigado mais uma vez, doutor Alain. Quero registrar a presença aqui do grande amigo Tony Soares, proprietário da Promova, grande agência aqui do estado de Alagoas. Muito obrigado pela sua presença, sempre ajudando a construir as pautas aqui do Jornal da Manhã.
Quero agradecer a minha colega de bancada, Natália Barros, nosso querido Claudio Stone na técnica, o Mailson Franklin sempre nas ruas de Marcel com Geraldo Salgueiro e o Romerson Florentino nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Natália Barros, nós somos aquilo que nós fazemos de forma repetidamente. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até segunda.